Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente e compartilhe. Não existe separação entre lei e evangelho. No coração do evangelho está a lei de Deus. Depois de temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa expressão juízo aqui se refere especificamente à obra de juízo investigativo que ocorre no céu, neste momento, para atribuir santidade ao povo de Deus, para atribuir a justiça de Cristo a seu povo fiel, que recorre ao santuário em busca de santificação, em busca de transformação de caráter, e que está sendo esta obra, que está avaliando o caráter do povo de Deus e a assimilação do povo de Deus em relação à lei de Deus. Diz o apóstolo Tiago que todos nós seremos julgados pela lei da liberdade. Portanto, no centro do evangelho eterno, este evangelho que Deus tem pregado à humanidade desde Gênesis e vai pregar até o Apocalipse, desde o Éden até a volta de Jesus, no centro desse evangelho está o juízo investigativo. E o juízo investigativo é fundamentado na avaliação que Deus faz de seu povo inscrito nos seus livros ou no livro da vida. Esta avaliação é fundamentada na lei de Deus. Seremos todos julgados pela lei de Deus. Portanto, repito uma vez mais, não existe separação entre lei e evangelho. No coração do evangelho está a lei de Deus. Um quarto ponto que é apresentado como esboço do evangelho eterno em Apocalipse 14, que será a pregação que Deus espera que seu povo pregue hoje, viva hoje, mas que especialmente seja proclamada em alto clamor, na janela de oportunidade que se abrirá para a humanidade entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. O quarto ponto, observe o que diz aí. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Essa expressão aqui, se nós fôssemos escrever a Bíblia hoje, se a Bíblia fosse escrita hoje, se o apóstolo João estivesse escrevendo o Apocalipse hoje, usando o seu computador, ele usaria o Ctrl+C, Ctrl+V, o copiar e colar. De onde ele copiaria essa expressão? Exatamente conforme já foi dito aqui hoje. De Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. Naquele texto que apresenta o mandamento do sábado, que apresenta a obrigatoriedade e o dever de todo homem de guardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado, e a justificativa pelo qual todos nós devemos guardar o sábado, segundo o Êxodo 20, de 8 a 11, é porque Deus é o Criador, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. Portanto, aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 7, nós temos um eco do mandamento do sábado, uma referência ao mandamento do sábado no coração do evangelho eterno. Então, é dever do povo de Deus hoje proclamar que o sábado é o dia de guarda vigente e eterno dia de guarda de Deus. Que o sábado é o selo de Deus que distinguirá o povo de Deus dos adoradores da besta e da sua imagem. Que o sábado é o selo de Deus em oposição à marca da besta, que será o decreto dominical. Que o sábado é o dia do repouso que Deus estabeleceu para o homem. Que o sábado foi o dia que Deus deu para o homem depois da criação, para que o homem entrasse na vida descansando na graça de Deus. Uma referência ao sábado no coração do evangelho evidencia que não existe nenhuma separação, nenhuma cisão entre a lei de Deus e o evangelho. E que o sábado, diferentemente da acusação de muitos de que pode soar alguma coisa legalista, o sábado é uma expressão da graça e do amor de Deus. E que fica evidente, uma vez mais digo, que no coração do evangelho está a lei de Deus. E no coração da lei de Deus está o sábado como dia de guarda. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A história do dilúvio também nos ensina que o Deus que destruiu a humanidade, antes de destruir, advertiu a humanidade durante 120 anos por meio do ministério profético de Noé. Mais do que advertir a humanidade que a destruiria,
Esse Deus que advertiu que destruiria, providenciou um meio de escape para aqueles que se arrependessem e aceitassem a mensagem proferida por Noé. Deus ajudou Noé a construir a arca, e a arca era o abrigo para aqueles que se arrependessem. O juízo investigativo que ocorre no céu, ele ocorre com base nos parâmetros eternos da lei de Deus, que foi estabelecida para ser a guia ou o guia de comportamento do povo de Deus. Esse juízo que ocorre no céu, ele avalia o povo de Deus, como eu disse, atribui santidade ao seu povo, atribui justiça, mas também se estabelece para julgar os atos perversos dos inimigos do povo de Deus. Esse juízo que ocorre no céu hoje, fundamentado na lei de Deus, é a nossa oportunidade de salvação. Portanto, é a oportunidade de salvação de toda a humanidade e deve ser objeto de nossa pregação. Nossa mensagem, nossa ênfase deve estar toda voltada para isso, para que a humanidade seja advertida e não seja relaxada ou não se sinta confortável em sua condição. O mundo precisa ouvir com poder e grande glória que há um Deus justo no céu, que avalia o caráter e o comportamento daqueles que professam ser cristãos, e que Deus está preparando um povo para viver na eternidade, e que Deus é minucioso nisso. Ele é gracioso, Ele é amoroso, mas Ele é exigente. A nossa aceitação ao Evangelho não pode nos levar a viver uma vida relaxada, sem compromisso com a sua lei. A lei de Deus, repito, ela é o parâmetro do caráter divino, é a expressão do amor de Deus. E quando nós nos apropriamos dela por meio do Espírito Santo, que a inscreve em nosso coração, nós evidenciamos o caráter de Cristo. E assim as pessoas têm acesso a quem é Deus por meio da nossa vida e de nosso comportamento. Deus terá um povo que proferirá essa mensagem. Quem é esse povo? 144 mil. Quem são os 144 mil? Aqueles que receberam o selo de Deus e que não aceitaram se dobrar diante da imagem da besta. A imagem da besta que terá um decreto dominical que imporá a obrigatoriedade da guarda do domingo. Quando isso ocorrer, repito, estará estabelecida a imagem da besta e a marca da besta. O povo de Deus vai se manter fiel a Deus, custe o que custar, porque ele vai confiar na graça divina, mesmo em face a severas ameaças à sua liberdade. Seu direito de comprar e vender será cerceado, será ameaçado de morte, posteriormente um decreto de morte será expedido contra eles, mas esse povo, confiante na esperança que lhe foi reservada na palavra de Deus, imbuído com a mensagem dos 3 anjos, em especial com a mensagem propositiva do primeiro anjo, esse povo diz: nós nos manteremos fiéis a Deus, custe o que custar. Esse povo é descrito em Apocalipse capítulo 14, no versículo 12, resumidamente com a identidade seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Observem que Deus tem um povo na terra. Esse povo na terra prega o evangelho eterno, desde o Gênesis ao Apocalipse, desde o Éden até a volta de Jesus. Este povo tem uma característica muito singular. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Não só os mandamentos, sem Jesus. Não só Jesus, sem os mandamentos, mas os mandamentos e a fé em Jesus. Porque ter fé em Jesus significa, em termos práticos, guardar os mandamentos da lei de Deus. É mentirosa a alegação de uma pessoa de que é fiel a Jesus, que tem fé em Jesus, quando rejeita os mandamentos eternos de Deus. É mentirosa as tentativas de separação entre lei e evangelho, fé e obras, justificação e santificação. Esta oposição não existe na Bíblia. O Deus que estabeleceu a justificação, estabelece a santificação
como desenvolvimento da justificação. A fé, ela é expressa por meio de obras que são a obediência à lei de Deus, como nos ensina o apóstolo Tiago e também o apóstolo Paulo. Temer a Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus, significa obedecer aos seus mandamentos. Por que isso é importante hoje? Porque nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão sendo seduzidas e enganadas. Diz o capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6, que o anjo eterno, ele tem um evangelho para pregar. Aliás, que o anjo tem um evangelho eterno para pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Se você voltar ao capítulo 13 de Apocalipse, você vai perceber que esse mesmo grupo, toda tribo, língua e povo, também é objeto de uma outra pregação, mas esta da besta da terra. E esta besta da terra não prega, diz o texto em Apocalipse capítulo 13, que esta besta seduz. Observe a diferença entre pregar e seduzir. Enquanto o anjo articula um pensamento com causa e consequência, apresentando lógica, lucidez, não rejeitando, não minimizando aspectos aparentemente difíceis da fé, ele prega, apresenta e elucida. A besta, para o mesmo grupo, seduz, e seduzir é escamotear, é esconder, é mentir, é não permitir que as pessoas leiam as letras miúdas do contrato. Seduz, ou sedução, é a abordagem da besta. O anjo de Apocalipse 14, por sua vez, tem um evangelho para pregar. E pregar é isso, é explicar, é esclarecer, é evidenciar, é deixar claro o que Deus deseja transmitir. E este evangelho eterno, ele precisa ser pregado hoje, porque ele vai ser a base da pregação da igreja de Deus no contexto dos eventos finais, nessa janela de oportunidades que se abrirá para o mundo entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Você entende que tipo de mensagem eu e você temos que viver hoje e que tipo de mensagem nós devemos estar sendo preparados para pregar quando os eventos finais de fato se descerrarem diante de nós? Jesus está voltando. Ele virá em glória, em breve. E ele espera que haja um povo preparado, selado, batizado com o Espírito Santo, consciente de sua missão, com a sua mensagem muito bem fundamentada e preparada. E que esse povo esteja preparado para dar razão de sua fé. E que esse povo, mesmo diante de tribunais, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de todo tipo de sofrimento que virá por causa da fidelidade, que esse povo se mantenha fiel a esta mensagem. Não só a sua pregação, mas a vivência dela. É este o evangelho eterno, não outro. Nós temos que cuidar com tentativas de suavização do evangelho, de adulteração do evangelho, de modificação do evangelho, porque conforme diz o apóstolo Paulo, seja considerado anátema quem pregar outro evangelho. O evangelho eterno é este, que exalta o caráter de Deus e a sua lei, que conclama a humanidade à obediência, que estabelece que há um juízo no céu, com o qual Deus mede e afere o nível de absorção da lei de Deus, de sua lei, porque a sua lei é a expressão do seu caráter, e é ela que será o fundamento de seu governo pela eternidade. E nós que estamos aqui vivendo hoje no mundo, se quisermos ser cidadãos dos céus, precisamos permitir que esta lei eterna seja escrita em nosso coração. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo.